você quer ser visto como poderoso, confiante e respeitado, as suas palavras devem estar alinhadas com a sua ambição. Eu passei anos ajustando a minha comunicação para desenvolver confiança nas minhas ações e conquistar as minhas metas. E foram justamente essas 5 mudanças de comunicação que me ajudaram a sair do CLT, a começar uma carreira do zero, a contribuir com as maiores figuras do mercado digital norte-americano, conquistar liberdade geográfica, de tempo e conforto financeiro. Hoje eu posso te dizer, executor, com a maior convicção de que a minha comunicação está 100% conectada com as minhas conquistas. E é por isso que hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com você essas 5 mudanças de comunicação que separam aqueles que desistem, que não seguem em frente, daqueles que vivem de acordo com suas metas. Na prática, essas 5 maneiras de comunicação é uma maneira mais produtiva de você se comunicar, com o seu subconsciente, para que quando você estiver diante de uma situação desafiadora, a sua mente, a sua forma de se comunicar seja mais produtiva, mais positiva diante daquele desafio, no ponto que, ao invés de você olhar e querer desistir e achar que não tem capacidade, você vai olhar e vai enxergar aquilo como uma oportunidade. A primeira delas é a mais comum e a que eu pelo menos vejo as pessoas usando com maior frequência. Eu não consigo fazer isso. Troque, eu não consigo fazer isso, eu posso aprender a como fazer isso. Para essa primeira maneira de comunicação, eu vou trazer aqui o meu exemplo pessoal da minha carreira. Eu sou designer gráfico e trabalho com a direção criativa no marketing dos meus clientes. Só que nem sempre foi assim, tá? Quando eu comecei lá 5 anos atrás, eu saí do mercado financeiro para iniciar uma carreira do zero. Então, se tinha uma coisa que eu não sabia, era como eu ia fazer. Só que em nenhum momento eu pensei, eu não faço ideia como fazer isso não tem maneira. Eu sempre pensava que se outras pessoas fizeram, eu sei que existe uma maneira de fazer. Agora eu preciso aprender como. Ser designer não foi a minha primeira opção. Eu primeiro tentei ter uma loja online, só que dentro das dinâmicas da loja online, eu percebi que fazer o design dos produtos, enfim, era o que eu realmente gostava. Então eu decidi que ia levar isso como carreira. Só que como transformar uma habilidade que eu não sabia nem como começar, porque até então a forma mais próxima de design que eu tinha feito era PowerPoint na época da escola, então eu sabia que eu era boa nisso, mas como transformar isso em uma carreira? E essa forma de comunicação, de sempre usar o como posso fazer isso, sempre me colocou numa posição de que tinha uma possibilidade. E quando eu falhava, eu sempre pensava, talvez eu falei nessa maneira, talvez existam outras maneiras que eu possa fazer isso. Porque o fato que eu coloquei o como e não eu não consigo, me colocava numa posição de explorar mais opções. Até que, com o tempo, eu comecei a fazer um projeto ali, um projeto aqui, fazer uns projetos freelancers. Eu cobrava $25 para fazer capa de livro em troca de feedback. Então, essa foi uma das maneiras de me inserir no mercado digital norte-americano. E pouco a pouco eu fui entendendo, eu fui aprendendo as habilidades valiosas dentro do mercado digital que eu deveria aprender para me posicionar de uma maneira diferente. Então, pouco a pouco eu fui aprendendo páginas de venda, eu fui aprendendo anúncio, eu fui aprendendo a criar um branding. E hoje eu trabalho com a direção criativa. Eu não estou só separada a simplesmente criar. Eu participo de decisões importantes para o meu cliente. E isso tudo veio da minha comunicação, de entender que, ok, talvez eu não consiga fazer isso agora, eu não tenho as habilidades suficientes para desenvolver isso, mas eu posso aprender como. 5 anos se passaram e hoje aquela carreira que eu não sabia como eu ia fazer, hoje se tornou uma carreira da qual eu me orgulho muito e continuamente eu aprendo maneiras de como melhorar, eu busco maneiras de melhorar, porque essa jornada aqui, enquanto eu estiver aqui na Terra, ela é constante e sempre tem algo novo para aprender. Outra maneira efetiva de você se comunicar é: troque, eu não estou satisfeito, mas não sou qualificado para o cargo que eu quero. Vou perguntar o que é necessário para conseguir essa posição e vou fazer acontecer. Olha a diferença, o poder que você traz consigo quando você simplesmente troca a posição de que você não pode fazer nada em relação a essa situação, de que eu vou perguntar como e vou fazer acontecer. Você assume o controle,
você assume o protagonismo desse seu desafio pessoal. Antes de assumir a direção criativa de tarefas mais valiosas dentro do marketing do meu cliente, eu me questionei. Eu gosto da posição que eu estou, mas eu sei que eu posso adicionar mais valor no que eu faço, porque quanto mais valor você entrega, quanto mais resultado, maior é a recompensa financeira, maior é a própria recompensa que você tem daquele trabalho, traz maior significado, pelo menos para mim. Então, eu sentei com o meu cliente e perguntei: o que eu preciso fazer? Quais habilidades eu preciso aprender para trazer mais valor para nossa empresa, para o nosso negócio? E a partir daquele momento, aprender aquelas tarefas se tornou quase que uma obsessão. Eu estudei dias e dias para aprender, para master essas tarefas, a ponto de que aquilo era quase que inegável. Eu me tornei boa o suficiente aonde eu economizei tempo do meu cliente, porque ele não precisava mais pensar sobre aquilo, trouxe mais resultados, porque ele com mais tempo, ele tem mais tempo de produzir o que ele realmente é bom, e eu cuidava toda dessa parte de direção que antes era dele, e adivinha só, isso adicionou mais valor nas minhas habilidades. E pouco tempo depois, eu comecei a fazer mais dinheiro, justamente porque eu questionei o que eu precisava melhorar para conseguir essa posição. Terceira maneira de comunicação: troque. Cada vez que eu fracasso, eu quero desistir. Existe muito valor em aprender com os meus fracassos. Esse executor, eu acredito que é um dos meus favoritos, porque se tem algo que me ensinou nessa vida até agora, foram os fracassos. Eu posso dizer que eu quase que me tornei amiga do fracasso. A gente colabora junto. Eu fracasso daqui e eu pergunto: e aí, o que eu posso aprender? O que você quer me ensinar? Onde eu estou errando? Onde eu posso melhorar? Tem uma frase que eu gosto muito do livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, onde ele diz que cada fracasso carrega em si uma semente de uma vantagem equivalente. Olha que poderosa é essa frase. Você entender que cada fracasso pessoal traz também uma oportunidade equivalente ao tamanho desse fracasso. Trazendo de novo o exemplo de quando eu comecei a minha carreira do zero no mercado digital norte-americano, antes de decidir que eu ia me tornar uma designer, eu tentei ter uma loja. E nessa loja eu trabalhei por quase 6 meses. Uma loja virtual onde eu vendia artigos para cachorros, gatos, enfim, pet. Eu falhei por 6 meses. Quando eu falo falhei, é que eu não vi nenhum dinheiro vindo dessa loja. Aliás, eu só gastei. Eu usei na época o cartão do meu parceiro, que ele foi uma das pessoas que mais me apoiou, inclusive. Mas depois de muitos gastos e muitas noites de trabalho, depois de 6 meses eu fiz os meus primeiros R$200. E naquela época parecia uma grande falha para mim, que eu realmente cheguei no meu fundo do poço. Eu olhava a minha conta bancária zerada. Se não fosse meu parceiro e a minha família, eu não teria condições financeiras para comprar comida para minha cachorra. E isso me afetou em níveis estrondosos, afetou a minha alma, a minha motivação. E eu lembro que nessa época foi a primeira vez na vida que eu tive que olhar cara a cara com o fracasso. Eu nunca tinha fracassado por 6 meses seguidos. Naquela época eu sentia que eu estava quase derrotada. Eu não tinha mais motivos. Eu estava quase voltando para o CLT. Eu estava desistindo. Talvez essa ideia era muito louca ou era muito, enfim, ambiciosa demais. Aquele fracasso estava quase me derrotando. Até que finalmente eu comecei a olhar para ele de uma maneira mais produtiva. O que você quer me ensinar? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? Por que isso não está dando certo? E aí eu percebi, talvez isso não é para mim. Talvez ter uma loja não é o que realmente vai me levar para essas metas que eu tenho. E aí, com muita ajuda do meu parceiro e conversas e tudo mais, eu percebi que o que eu amava mesmo era fazer o design. Eu passava horas do meu dia fazendo design e montando a loja. E eu deveria, na verdade, focar nos números, mas eu focava só no design. E aí eu percebi, talvez o fracasso estava me mostrando isso, que não era uma loja. Essa mesma habilidade que eu usei na minha loja, eu poderia ajudar outros empresários a trazer branding, vida e criatividade para os negócios deles. E foi aí que eu entendi que aquilo era apenas uma derrota temporária. Era apenas a vida me ajustando para um caminho que realmente ia me trazer aquelas metas que eu queria. E foi aí que, pouco a pouco, eu comecei a anunciar os meus serviços em grupos do Facebook. Socorro, gente, todo dia é isso, ó. Só demora pra carregar. Cursinho aqui que o boy comprou.
A câmera tá péssima, tá toda suja. Mas é isso, eu tô gravando pra quando eu me tornar milionária, vou mostrar que foi um rolê difícil. Lembra que eu falei $25 em troca de feedback? Essa foi a minha primeira jogada. E foi aí que eu vi a minha primeira mensagem. Choveu mensagens de pessoas querendo que eu fizesse a capa deles. E a partir daí foi só história. Eu já trabalhei e trabalho com as maiores figuras do mercado norte-americano. Já fiz viagens, conheci pessoas incríveis e tudo isso porque eu resolvi olhar para o fracasso de uma maneira produtiva e entender o que aquilo gostaria de me ensinar. E de novo, eu entendo mais do que ninguém de que fracassos realmente pode te desanimar e te colocar numa posição de derrota. E é por isso que eu desenvolvi um guia onde eu mostro 7 sabotadores da disciplina, que inclusive o fracasso está lá também, aonde você vai conseguir identificar o que tem no seu dia a dia que está te impedindo de alcançar suas metas. E aí, uma vez que você identifique e tem clareza, você consegue agir sobre elas. Esse guia é grátis, tá aqui na minha descrição ou nos comentários fixados. Baixe agora, porque eu não vou deixar disponível por muito tempo, hein? A penúltima maneira de comunicação é: troque, isso é difícil, eu não sei se devo continuar tentando, ou eu sei que o maior crescimento vem de sair da zona de conforto. Tudo o que vale a pena nessa vida tem um certo grau de dificuldade. Ponto final. E é muito melhor você aceitar isso já agora do que procurar os caminhos fáceis. Porque a disciplina é o caminho. Continuar tentando mesmo estando difícil é o caminho. É assim que as maiores e melhores coisas da vida vêm. Essa forma de comunicação é muito produtiva porque ela entende que o maior crescimento vem quando você sai da sua zona de conforto. Como eu te falei, eu saí de uma carreira em ascensão no mercado financeiro para começar uma carreira do zero em um mercado que eu não tinha ideia. E pior, nem aqui no Brasil, no mercado norte-americano. Eu me coloquei numa posição totalmente desconhecida e óbvio que eu tive medo. Eu tenho tanto medo quanto você, eu tenho tanta insegurança quanto você. A diferença é que eu entendo que o medo e a insegurança, eles são apenas mecanismos de defesa e que ele só está querendo te defender de algo que é novo, porque o seu cérebro ele entende que aquela situação é uma situação que vai te levar para algo melhor. Ele só quer te defender do desconforto, poupar o máximo de energia possível. Então aceite que você vai ter medo, que você vai ter insegurança, que é normal, porque somos seres humanos, nós sentimos, mas principalmente que o que você quer, as suas metas, o dinheiro, as viagens, os bens materiais, ou ter mais tempo com a sua família, ter liberdade geográfica de tempo, trabalhar com algo que realmente te traz propósito, está fora da sua zona de conforto. Então usar essa maneira de comunicação de isso é difícil para eu reconheço que o que eu quero está fora da minha zona de conforto, te reprograma para aceitar situações que parecem desconfortáveis para você, mas que você sabe que vai te trazer muitos benefícios. O último, e acredito também que é um dos mais comentados, troque. Não sei se aguento mais críticas. Feedback é uma das ferramentas mais valiosas para o crescimento. Essa também foi uma das maneiras de comunicação que mais me auxiliaram, porque eu trabalho com a minha criatividade, eu trabalho com entregar projetos. E muito parte disso está o feedback das pessoas. As pessoas olharem para o meu projeto e falar assim, olha, a gente pode mudar isso, a gente pode adicionar isso, enfim. Isso faz parte do processo criativo. E no começo eu não lidei muito bem com isso. E o maior problema era porque eu achava que a crítica era para mim, para a Beatriz Oliveira, e não para o projeto específico. Eu me conectava demais com aquele projeto ao ponto de não conseguir me desprender quando a crítica era feita. Então isso me afetava, ao invés de afetar como eu poderia melhorar o projeto. Eu achava que era uma crítica à minha pessoa, que talvez eu não era boa o suficiente, talvez eu não deveria estar fazendo aquilo. Então, por exemplo, se o seu chefe chega em você e fala, olha Renata, a gente pode melhorar isso aqui, acredito que isso aqui vai ficar melhor e tudo mais, a primeira coisa que você pode fazer é entender que esse feedback é valioso para o seu crescimento, que se você passar desse feedback, você já vai elevar o seu nível. Segundo, entender que aquela crítica não foi feita para você, para a Renata, para a pessoa Renata, mas para aquele projeto. Se desprenda. A partir do momento que você faz um projeto e entrega para outra pessoa, esse projeto já não é mais seu, entende? Aquela pessoa também pode opinar. Você colocou ele no mundo, ele não é o seu filho. As pessoas estão ali para opinar, para contribuir. No final é tudo uma contribuição. Às vezes junta a ideia daquela pessoa com a sua e se torna algo muito melhor do que você estava pensando.
Então eu tô aqui falando mais no ambiente de trabalho. Quando vai na parte pessoal, aí você precisa separar um pouco, porque depende de quem está te dando essa crítica. Se é uma pessoa que você admira, que atingiu patamares que você gostaria de atingir, feedback pro seu crescimento. Agora, se são só críticas de pessoas preguiçosas que talvez gostaria de estar fazendo o que você está fazendo, ou talvez não chegou nem no nível médio que você considera de bem-sucedido, aí você simplesmente ignora, porque essas pessoas não vão contribuir para o seu crescimento. Se você dominar essas 5 maneiras de comunicação, eu te garanto que você vai sair na frente de 99% das pessoas que se deixam vencer pela negatividade, pela desmotivação da fala. E se você ainda se sente preso, ainda sente que falta alguma coisa para destravar o seu sucesso, eu recomendo você assistir o meu próximo vídeo que está aqui na tela, em algum lugar da tela. Executor, continue seguindo em frente.